Tem um pesquisador amigo meu, chamado Rogério Porto Breyer. Ele é de Gravataí, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e ele se especializou em trabalhos ortotênicos. Que isso? Ele pega os casos ufológicos, pontua em cima de um mapa e cria linhas imaginárias, linhas ortotênicas. Então ele consegue descobrir com o trabalho dele que, por exemplo, quando um determinado... Vou falar de São Paulo, que é a minha área, eu estou mais inteirado. Quando ocorrem no interior de São Paulo alguns avistamentos, as linhas convergem para o litoral. Então, por exemplo, que esse mês começa a aparecer no interior de São Paulo. Você já fica antenado que dentro desse mês ou no próximo mês eles já começam a pousar e ser mais agressivos no litoral paulista. E esse conhecimento já foi usado para pegar a aparição? Já. Quando? Quando a gente estava bem atuante lá no GUG, no Grupo Ufológico do Guarujá, no litoral paulista, a gente trocava figurinhas com o Rogério Porto Breyer, lá do Sul. Justamente ele tinha esses dados e falava: olha, fica atento aí, que daqui a pouco deve estar acontecendo alguma coisa no litoral. Um caso para exemplificar é o caso do pouso do OVNI que ocorreu em São Vicente, isso em 1995, em agosto, e meses antes houve várias aparições no interior de São Paulo. Depois começou a aparecer em Guarujá, na praia ali de São Vicente, né, na parte do rio Piaçabuçu, até que 2 pescadores lá, voltando depois de um dia de trabalho, tinham recolhido as redes, colocado no barco. Eles estavam vindo pelo esse rio Piaçabuçu, e aí um objeto avermelhado se aproximou da embarcação deles. Estava o Fernando Bezerra e o Wilson de Oliveira, eram 2 pescadores. E aí eles viram aquele objeto se aproximando. O objeto jogou um foco de luz em cima do barco, da embarcação. O motor da embarcação parou na hora, que é o efeito EM, que a gente fala, efeito eletromagnético, que causa a parada do funcionamento do barco. E aí já caracteriza esse caso como um caso de 2º grau, porque houve essa interferência. Não só isso, depois deles terem sido expostos àquele raio de luz, né, do objeto que estava em cima da embarcação, eles olhando detalhes, né, do objeto, era um disco com cúpula, tinha 4 pés, né, que era um trem de aterrissagem. Mas isso tudo é descrevido por eles, pelos pesquisadores, pelos pescadores. Né? Isso, descrito pelos pescadores. Eles que tá. E aí, eles olhando aquilo, né, o Fernando tentando fazer o barco pegar, porque morreu, apagou. O Wilson de Oliveira, com medo, entrou embaixo das redes no convés da embarcação, com medo lascado, e o outro lá tentando fazer pegar, até que o objeto saiu de cima do barco e começou a se dirigir para a Ilha do Major. Como é uma área de mangue, ali assim, logo na beira da Ilha do Major, e é uma ilha que não tem casa, né, uma ilha desabitada. Eles viram que os caranguejos nas tocas começaram a sair. Por exemplo, quando quem mora lá no litoral sabe disso. Quando tem trovoada, né, e relâmpago, os caranguejos saem da toca, começam a brigar, e aí é a época mais propícia para você pegar os caranguejos. Então, a luz do objeto voador não identificado era tanta que os caranguejos saíram, acho, pensando que era algum raio, alguma coisa assim. Eles conseguiram até observar isso. Aí o objeto foi adentrando na ilha, aproximadamente uns 15, 20 metros, o objeto foi aterrissando. Nisso que o objeto aterrissou, ainda ficou aquela luz, eles não conseguiam ver mais por causa da vegetação. Aí ele percebeu que a chave do barco voltou o motor a funcionar. Aí eles, perna para que te quero. Foram até em casa, tremendo, contaram para suas esposas, né, o que tinha acontecido. Não conseguiram dormir naquela noite e aí já começaram a passar mal. Tiveram náuseas, vômito, diarreia. E aí, assim que amanheceu, o Fernando Bezerra pegou uma arma, botou na cinta
e foi juntamente com o Wilson até o local. Que ele falou, se esse negócio tá lá, nós vamos, né, agora chegar perto, ver o que é isso aí. E aí eles aportaram o barco, desceram na ilha, foram caminhando, chegaram lá, tinha uma marca de 5,5 metros de diâmetro, com a vegetação toda chamuscada e amassada, em sentido, se não me falha a memória, anti-horário. E ao redor dessa marca haviam 4 marcas de sapatas, que é o trem de aterrissagem do objeto. Eram marcas retangulares de aproximadamente 20 por 25. Tem imagem disso? Tenho, vou te mostrar, eu trouxe. Tá. E aí, o que aconteceu a partir daí? Eles viram a marca, não viram as marcas de sapata inicialmente. Quando eles viram a marca, eles resolveram sair dali, chamaram o jornal A Tribuna, repórteres do jornal A Tribuna, que entraram em contato com a gente, chamaram para que a nossa equipe de investigadores de campo fosse para lá. Eu fui, e aí nós chegamos lá e começamos a fazer toda a investigação, e foi aí que a gente encontrou uma das sapatas. Aí começamos a olhar em volta daquela marca, chamou o outro pé, os 4 pés. E eu arranquei isso do solo depois que a gente fez. Fizemos moldes de gesso, analisamos para ver se não tinha radiação, né? Que você não é louco também de já ir mexendo no negócio, sair botando a mão, né? Então vimos lá com o contador Geiger que não tinha radiação e tal, mas coletamos a amostra de solo de dentro e de fora da vegetação para fazer análise de pH, de esterilidade ou superadubação do solo, isso a posteriori. E aí, deu alguma coisa estranha? Deu alteração no pH, e uma chapinha que nós achamos lá no local de metal, não sei como que foi para lá, mas já era de algum tempo que estava lá, a gente encontrou um índice de eletromagnetismo muito forte nessa tampinha, além do normal, do que seria o normal ali se ela tivesse ficado exposta ao tempo. Eu vou ver se eu te mostro aqui algumas fotos. Tá. Isso significa o quê? Ter essa alteração no pH e esse nível de... a primeira, estava por cima ainda, parece que não foi nem combinado isso. Era a primeira. E era o primeiro pacotinho aqui que eu trouxe esse caso. Eu te falei que o jornal A Tribuna teve lá, né? Então o jornal A Tribuna na época, esse aqui é o da época de 95. Aqui, ó, pescadores garantem ter visto OVNI em São Vicente. E aí eu tenho as fotos, né, das marcas. Aquela marca de 5,5 metros de diâmetro tá aqui. São as matérias, eu vou mostrar a foto agora. Foi esse aqui? Esse aqui é as marcas das sapatas, o trem de aterrissagem do objeto voador não identificado. Isso aqui é um desenho que foi feito pelo Fernando do objeto que eles viram. É um típico disco voador. Essas aqui são as fotos, então, do como ficou o terreno lá depois. Foi? Tá. Deixa eu ver agora esse aqui. Esse aqui é o desenho que o Fernando Bezerra fez. Um retrato falado do que ele viu, né? Isso. Ele mesmo desenhou? Ele mesmo. O Fernando é esse aqui de camisa branca e o Wilson é o de camisa listrada aí. Eu tô no barco aí, você nem vai me reconhecer que eu era muito magrelo naquela época. Horrível. Mas qual é o do meio aqui? Deixa eu ver aqui, peraí. Qual que é? Esse aqui, ó. O do meio, acertei, pô. Esse aí, ó, de camisa branca aí. E vocês conseguem, sei lá, criar uma teoria de por que eles estavam aqui, por que eles fizeram isso? Existe alguma ideia? Foi justamente dentro dessa onda, né? Quando começou a onda no interior de São Paulo, logo em seguida começaram os pousos e os avistamentos no litoral paulista. E olha, isso aqui é interessante. Esse caso ele aconteceu no dia 1º de outubro de 95. E a gente tem um outro caso também, que aconteceu no bairro Japim, alguns minutos antes, pelo menos aí uns 10 minutos antes da aparição deles, né, que os pescadores viram. E o objeto que foi desenhado também por essa outra testemunha no bairro Japim coincide exatamente com o desenho que o Fernando Bezerra fez. Só que ele viu seres também. Isso foi próximo a um colégio que tem lá no bairro Japim.
Ele viu a nave e viu seres. Depois essa nave seguiu em direção ao rio Piaçabuçu, a Ilha do Major ali, onde justamente estavam os pescadores. Ou seja, são testemunhos diferentes que convergem para um mesmo tipo de objeto, um mesmo caso, o que reforça a autenticidade desse caso aí. Inclusive o próprio History Channel, né, teve entrevistando a gente, entrevistando os pescadores. Eu tive 20 anos depois no mesmo local, e no local não nasce mato. Não nasce mato? Não. Morreu tudo lá nesse local onde houve o pouso do objeto voador não identificado. Que eu ia até perguntar, né? Fazendo advogado do diabo aqui, não podia ser um monte de bicho que ficou ali em cima por muito tempo e amassou a mata? Mas se não nasce mata até hoje, lá não é um bicho. É uma ilha desabitada, não ocorre nada lá. O que tem lá é caranguejo. Você não pode ter aves, né? Alguma coisa assim, mas animais grandes você não tem. Esse aqui, me explica isso aqui, eu não entendi. Isso aqui é a marca da sapata. Se você pegar o desenho do... Tipo um carimbo. Tipo fez no barro. O pezinho do OVNI, na hora que ele assentou naquele solo, ele decalcou. Só que eram 4. Os 4 não têm o mesmo decalque. Ou seja, deve ter algum dispositivo nessa estrutura do trem de aterrissagem que ele se adapta ao terreno. A gente mediu também o peso dessa aeronave. E aí deu no máximo aí 100 quilos, que geralmente um objeto enorme, como foi visto, ele deveria ter muito mais, 1 tonelada ou sei lá, centenas de quilos, não só apenas 100. Então o que a gente supõe aí? Que o objeto apenas se apoiou, percebendo que o terreno era mole, que é um terreno de mangue, aquela lama, então ele só deu aquela assentada. Isso aqui é